outro conceito importante é a massa molecular, que nós utilizaremos até o final do curso. A massa molecular corresponde à massa da fórmula da molécula ou do íon, certo? Então, por exemplo, a massa molecular da minha glicose, C6H12O6, ela é calculada a partir das massas atômicas, que são as massas que eu encontro na minha tabela periódica para cada elemento. Então, eu tenho o meu índice aqui 6, significa que eu tenho 6 átomos de carbono. Nós já vimos isso no nosso vídeo anterior. Como calcular, como contar o número de átomos. Então, assistam para maiores detalhes. Então, eu tenho 6 carbonos, são 6 vezes a massa do átomo de carbono, mais 12 vezes, o índice 12 aqui, 12 vezes a massa do meu átomo de hidrogênio, 1, mais 6 vezes a massa do meu átomo de oxigênio. Então, eu tenho a minha massa de 18 unidade de massa atômica. E a massa molecular do meu ácido fúrico, como outro exemplo, também da mesma forma. Então, eu vou utilizar as massas de cada um, tá certo? E vou chegar à massa do meu composto, 98,1 unidade de massa atômica. Agora, pessoal, vamos falar sobre o número de mol, que a gente conhece como mol. O número de mol nada mais é do que a unidade de medida da quantidade de matéria. Então, aqui no Sistema Internacional de Unidades, o SI, nós temos as grandezas físicas que nós conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia. A massa, tem como unidade de medida o quilograma, o comprimento tem como unidade de medida o metro, o tempo tem como unidade de medida o segundo, a temperatura tem como unidade de medida o Kelvin, a quantidade de matéria tem como unidade de medida o mol. E isso significa que o meu mol ele expressa um valor. E qual é esse valor do meu mol? Um mol ele equivale a 6,022 vezes 10 a 23 entidades. Essas entidades podem ser moléculas, podem ser íons, podem ser prótons, podem ser elétrons, podem ser átomos. Então, isso é a nossa unidade de medida que os químicos eles utilizam. E por que a gente utiliza essa unidade de medida do mol? Nós utilizamos o mol porque nós trabalhamos com uma quantidade muito grande de partículas. Por exemplo, o mol ele é o análogo a uma resma. Nós sabemos que uma resma de papel ela equivale a 500 folhas. Então, se eu trabalho com uma grande quantidade de papel, então não faz sentido eu utilizar uma unidade de folha para expressar, certo? Então, se eu preciso comprar 100 resmas, eu estou falando de 50.000 folhas. Da mesma forma que quando eu falo de um mol de alguma coisa, por exemplo, um mol de moléculas de água, eu estou falando de 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, por exemplo,
Uma molécula de água, ela possui a massa atômica de 18U, certo? Mas nós não conseguimos trabalhar com um átomo, nós trabalhamos com uma grande quantidade. E essa grande quantidade equivale ao número de mols, que é também conhecido como número de Avogadro ou constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23. Isso, em termos práticos, equivale a 18 gramas de água. Então, quando eu tenho 18 gramas de água, ou aproximadamente 18 ml de água, eu estou com 1 mol de átomos de água. Ou seja, quando eu tenho 18 ml de água, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Aqui nessa fotografia é comparado o mol de diferentes substâncias. Então, eu tenho uma proveta aqui com 18 ml de água, certo? Eu tenho esse vidro de relógio aqui com 1 mol de cloreto de sódio, que vai equivaler a aproximadamente 58,5 gramas do meu cloreto de sódio. E aqui eu tenho uma bexiga cheia de gás oxigênio, que vai corresponder a 32 gramas de gás oxigênio. Não é conveniente que a gente utilize a unidade de massa atômica, então nós não iremos mais falar em questão de unidade de massa atômica. Iremos sempre falar em unidade de massa molar, que é o nosso grama por mol, ou, como nós iremos utilizar sempre, grama mol a menos 1, grama vezes mol menos 1, que é o equivalente ao grama por mol. Então, aqui nessa tabelinha a gente pode comparar algumas coisas. Nitrogênio atômico, a massa molecular dele é 14 e a massa molar dele, que é o que nós vamos utilizar, é 14 também. Então, quando nós fizermos os cálculos de massa molar, nós sempre vamos utilizar a unidade de grama mol a menos 1. Então, isso significa que em 14 gramas eu tenho 1 mol de átomos de nitrogênio, certo? No nitrogênio molecular, que é o nosso gás nitrogênio, nós temos a massa molecular de 28, tá certo? E a massa molar, que é o que nós vamos utilizar, de 28 gramas mol a menos 1. Por que 28? Porque vão ser 2 vezes 14, não é isso? Então, nós temos, em quantidade de matéria, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Enquanto que de átomos de nitrogênio nós vamos ter o dobro, porque a nossa molécula é formada por 2 átomos de nitrogênio. Aqui, a prata, o símbolo Ag, ela tem a massa molecular de 107,9 e a massa molar também de 107,9 gramas mol a menos 1. Então, nós temos 6,022 vezes 10 a 23 átomos de prata, certo? E enquanto aos íons prata, perceba que, como eu falei anteriormente, os elétrons eles não irão influenciar na massa da minha amostra, né, da minha substância, por conta que a massa do elétron ela é muito menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Então, quando nós tivermos íons tanto positivos quanto íons negativos, essa carga que aparece aqui, ela não vai influenciar a nossa massa, certo? Então, nós falaremos disso posteriormente também quando estivermos discutindo os íons, né? Os cátions e os ânions.
Então, da mesma forma, eu vou ter a mesma quantidade, agora, em vez de átomos de íons de prata mais, tá certo? Então, o cloreto de bário, que é formado por um átomo de bário e 2 de cloreto, ele tem a massa molecular de 208,2 e a massa molar, que é o que nós vamos utilizar, de igual valor, 208,2 grama-mol menos 1. Isso significa que eu tenho 1 mol de cloreto de bário, né, do meu cloreto de bário, em 208,2 gramas dele, da mesma forma que eu tenho 1 mol de íons bário 2+, que formam o cloreto de bário, nessa mesma massa. E eu vou ter o dobro de mols de cloreto, porque eu tenho 2 cloretos, né, 2 átomos de cloro para cada molécula de cloreto de bário. Então, por ser uma unidade, o mol ela tem uma definição, não é? Então, o mol ela equivale a exatamente 12 gramas de carbono 12. Então, a massa de um único átomo de carbono ela já foi calculada e é igual a 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso significa que o número de átomos presentes em exatamente 12 gramas de carbono vai ser equivalente ao quê? Então, eu sei que um átomo de carbono 12 tem a massa de 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas. Quantos átomos eu vou ter em 12 gramas? Né? Então, faço essa regrazinha de 3 simples. Eu vou ter que 12 gramas de carbono, né, que multiplica um átomo de carbono, vou colocar só um aqui, dividido por a massa de um único átomo de carbono. Certo? Então, a minha unidade de gramas vai embora, vou ficar com a unidade de átomos aqui para o meu carbono. Então, dividindo 12 por 1,99265 vezes 10 a menos 23, eu vou ter aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono, certo? Então, por que os cientistas utilizam um átomo de carbono? Se utilizar a massa de outro elemento, ela vai modificar alguma coisa? Basicamente não, né? Na verdade, ou se utiliza como padrão carbono o seu elevado grau de pureza. Então, é muito mais fácil você obter 12 gramas de carbono 12 do que obter 12 gramas de outra substância pura. Então, pessoal, uma expressão que a gente vai utilizar muito é a massa a partir do número de mols. Então, o cálculo da massa a partir do número de mols é sempre muito utilizado durante o nosso curso, né? Então, eu tenho uma relação do número de mols, N, com a minha massa em gramas sobre a minha massa molecular, ou massa molar, que eu posso chamar também. Então, o meu N minúsculo, ele corresponde ao meu número de mol. Ao meu M minúsculo, ele corresponde à minha massa em gramas, certo? E o MM maiúsculo
corresponde à minha massa molecular ou massa molar. A unidade da minha massa molar, como vimos no slide anterior, é o grama mol a menos 1. Certo? Então, quando precisamos calcular a massa molar, nós utilizamos as massas atômicas presentes na tabela periódica, como no nosso exemplo, sendo que a nossa unidade vai ser de grama mol a menos 1. Não utilizaremos a unidade U de massa atômica, porque trabalhamos sempre com grandes quantidades, certo? Então, sempre vamos utilizar a tabela periódica para calcular a massa molar. Vejamos o exemplo para calcular a massa molar do hidróxido de cálcio. Eu posso calcular a partir das massas atômicas, né, que eu posso chamar agora de massas molares, porque são idênticos em valor, não é? Então não é errado chamar de massas molares. Então, o meu hidróxido de cálcio, a gente já viu que ele é formado por um cálcio. E onde é que está o meu cálcio aqui na tabela periódica? Ele faz parte da família 2, a família dos metais alcalinos terrosos, né? Então, esse é o meu elemento cálcio. Esse 20 aqui é o meu número atômico. Sempre prestem atenção na legenda. A minha massa atômica é o que aparece embaixo, que é o 40,1. Sempre a massa atômica, obviamente, vai ser o valor maior dentro de cada quadradinho desse que representa um elemento químico. Então, a minha massa do cálcio vai ser igual a 40,1 mais as minhas massas agora do oxigênio e do hidrogênio. Eu tenho 2 oxigênios, então vão ser 2 vezes quanto é a massa do oxigênio. O oxigênio está na família 16, a família dos calcogênios, e a massa dele é 16. Então vai ser 2 vezes 16,0 aqui, para manter a precisão que a gente está utilizando, mais 2 vezes a massa do meu hidrogênio, que vai ser 1,01. Aqui o nosso hidrogênio. Fazendo essa continha, nós teremos que a nossa massa molecular vai ser igual a 74,12, qual a minha unidade de medida? Grama mol a menos 1. Ok? Então, utilizamos a nossa tabela periódica para calcular as massas moleculares ou massas molares das nossas substâncias. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, para finalizarmos a nossa aula, temos que a questão pede o cálculo do número de mols, ou seja, a quantidade de matéria presente em 1 kg de hidróxido de cálcio, CaOH2, popularmente conhecido como cal hidratada, utilizada para ajuste da acidez do solo. Sempre nós precisamos retirar as informações da questão. Então, ele quer saber o número de mols. Então, o número de mols, eu preciso saber. A unidade do meu número de mols é o mol. Em 1 kg. 1 kg é a minha massa. Então, ele está dizendo que a minha massa é de 1 kg de hidróxido de cálcio. E ele diz qual é a minha substância, não é? O hidróxido de cálcio aqui. Então, essas são as informações que ele me dá. Para calcular o número de mols, eu vou utilizar a minha expressão que relaciona a minha massa em gramas pela minha massa molar.
tá certo? Então, essa razão da massa em gramas pela massa molar, ela equivale ao meu número de mols. Perceba que, a partir dessa expressão, eu posso calcular qualquer uma das três variáveis. Então, se eu possuir o número de mols e a massa em gramas, eu posso calcular, a partir dessa expressão, a minha massa molecular. Se eu tenho o meu número de mols e a minha massa molecular, eu posso calcular a minha massa em gramas. Se eu tenho a massa em gramas e a massa molecular, eu posso calcular o número de mols, certo? Então, observem que eu tenho três variáveis aqui e a partir de duas delas, eu posso calcular o valor da terceira. Isso é muito relevante para a gente. Então, eu tenho a massa em gramas, mas eu não tenho a massa molar, mas eu posso calculá-la. Inclusive, no slide anterior, nós calculamos, foi? Temos essas informações para calcular o nosso número de mols, a massa molar e a massa em gramas. Observe que a minha massa ela não está em gramas aqui, ela está em quilogramas. Então, eu preciso transformar para a minha unidade correta. Por que eu preciso transformar para a minha unidade correta? Porque eu não posso trabalhar com duas unidades diferentes, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui gramas, então eu preciso utilizar gramas aqui. Para utilizar quilogramas, eu preciso transformar aqui para quilogramas. E é mais difícil fazer isso. O mais fácil é transformar de quilogramas para gramas. Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, não é isso? Então, eu só preciso substituir esses meus valores aqui. A minha massa vai ser igual a 1000 gramas dividido pela minha massa molar, 74,12 grama mol a menos 1. Observe que a minha unidade de gramas ela vai ser cancelada, não é? Então, a minha unidade que vai ficar é apenas 1 mol, que vai vir para o primeiro membro, vai ficar mol mesmo. Assim, dessa forma, o número de mols vai ser igual a 13,49 mol. Então, o meu número de mols é igual a 13,49. Isso significa que em 1000 gramas de hidróxido de cálcio correspondem a 13,49 mols. E eu consigo também dizer quantas moléculas de hidróxido de cálcio eu possuo nessa minha quantidade de massa, nessas minhas 1000 gramas de hidróxido de cálcio. Então, em 1000 gramas de hidróxido de cálcio, eu vou ter 13,49 vezes 6,022 vezes 10 a 23. Isso vai me dar aproximadamente 8,12 vezes 10 a 24 moléculas de hidróxido de cálcio, certo? Se eu quiser saber apenas do cálcio, como só tenho uma unidade de cálcio por molécula, então eu vou ter essa mesma quantidade de íons, né? No caso, vamos chamar por enquanto de átomos de cálcio, certo? Ou os íons cálcio 2+, certo? E para a hidroxila, o OH-, eu vou ter o dobro, porque por unidade da minha fórmula, né, molecular, eu tenho 2 hidroxilas. Então,
minha quantidade de hidroxilas é o dobro. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Pausem e assistam o vídeo quantas vezes quiserem. Até a próxima.